eu sou Alessandra Gonzaga e você está no Arena IE, ano de 2024. Muita novidade por aí, já viram que a vinheta tá nova, né, Má? Combinando com as canecas novas, olha só. O que significa caneca mesmo, Maria? Então, essa caneca nova, essa vinheta nova é uma pulsação, ó. Só que daí a gente tá juntando o logo da Conexão IE, né? Esse logo aqui é muito antigo, tá, gente? É bem antes das pessoas colocarem cérebro e coração como base da inteligência emocional. A gente deve ter sido um dos primeiros a se dar conta disso. Na verdade, o primeiro designer nosso, que foi Gustavo Moscoff, que colocou num livro nosso em 2010 esse logo, né? Conexões inteligentes. Conexões inteligentes. Então, desde então, a gente vem juntando o pensar com o sentir, né? E essa pulsação, essa energia que a gente quis colocar aqui nessa caneca é para trazer isso. Eu acho que o princípio da atenção, o princípio da inteligência emocional é a gente estar energizado, é a gente estar aqui, agora, se conectando com a nossa vida. E o coração é esse símbolo da pulsação, né? Da vida. O dia que parar de pulsar, acabou a vida, né? É isso aí. Enquanto tiver pulsação é porque tem vida aí pra gente poder falar dela, entender o que acontece no dia a dia, o que acontece com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com a nossa ação. Isso aí, por isso que a gente escolheu esse tema felicidade, né? Eu estou sendo cobrado para escrever um artigo sobre o tema, para desenvolver uma pesquisa sobre o tema. Então, vamos começar. Acho que é de bom agouro a gente começar 2024, né? Falando sobre felicidade. Diz o Dalai Lama, que é a busca principal do ser humano. Ele tem já o livro, até podia ter trazido aqui, mas de repente eu trago numa outra ocasião, já fica aí de referência também. A Arte da Felicidade, é isso o nome do livro do Dalai Lama? Acho que sim. A Arte da Felicidade. Nossa, eu lembrei do Shinyashiki agora, eu fui colega de mestrado dele lá na USP um tempo, ele tinha aquele livro na época, O Sucesso é Ser Feliz, uma coisa assim. Isso, foi muito famoso também. Foi muito famoso, mas, né... do que eu estou pesquisando sobre o tema, ainda é uma grande caixa preta, né, esse construto felicidade. O que traz a felicidade das pessoas não tem, assim, uma fórmula muito bem compreendida até agora. É mesmo, Mar? Quero que tu fale sobre isso. Então, o que tu até agora já entendeu de felicidade? A gente vai trazer livros para isso. Eu me veio a música do Seu Jorge, do Felicidade, né? Não pode cantar, né? Não pode tocar, porque diz que tem direitos autorais aí, mas me lembrei dessa música que eu acho muito legal. Pelo menos nos meus stories eu vou lá dar um jeito de colocar. E também me lembrei da música que tinha bem de quando eu era pequena, aquela... Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Hein, lembra dessa? Meu avô cantava isso quando eu era criança, muito antes do seu tempo essa música. Mesmo, a gente fazia rodas, eu tive uma infância muito feliz, agradeço ao seu Gonzaga, a dona Heloísa e todos os amigos da comunidade lá de Alegrete, que a gente passava os verões, ouvindo essas músicas, fazendo seresta. Tá vendo só? Você gostava de música sertaneja paulista e nem sabia. Eu nem sabia, o tio Romeu, a tia Rosa, se estiverem nos ouvindo aí, eu me lembro de a gente tocando, cantando até alta madrugada. Meu pai era cozinheiro, gente, daí, assim, quando tinha pouca gente para jantar lá em casa, tinha umas 20 pessoas, né? Então era muito gostoso esse tipo de música. E eu acho que felicidade me remete muito a isso. É essa celebração da vida. Celebrar e estar vivo. Não tem a ver, e muita gente já disse isso, com a riqueza efetivamente material. É claro que estar com o que tu precisa para viver, e até com algo mais, com a abundância, facilita a felicidade, né? Então essa é a primeira coisa. E aí? A felicidade é um construto. Então, o que é um construto? Que nem a inteligência emocional. Não é uma coisa só. São várias partezinhas que vão compor esse construto que a gente chama felicidade. Agora, quais são as partes que compõem esse construto? É isso que não há consenso. Certo. As pessoas pesquisam, ainda estão numa fase de pesquisas exploratórias. E aí uma dificuldade quando você está tentando explorar, porque se você abre demais o construto,
sempre que você abre demais, você causa mais dispersão, né? Não tem assim a fórmula que vai agradar todo mundo. Algumas pessoas vão se identificar mais com alguns fatores, outras com outros fatores, e ainda está-se em busca de um denominador comum. Faz parte do meu projeto de longo prazo de pesquisa auxiliar a definir esse construto. Que legal. Né? Mas, por enquanto, a gente não tem ali nem instrumentos para medir o quão feliz, né, uma pessoa se sente, ou quais são os fatores, né, que levam essa pessoa a ter uma maior ou menor percepção de felicidade. Sabe que isso me dá vontade? Se isso, só para concluir, é uma coisa interna, eu que me adapto às condições de me torno feliz, ou se isso é uma coisa externa. São fatores, é a convivência, é o meu grupo, né, que me promove felicidade. Ou se é uma mistura de ambos e em qual proporção. Que legal, mano. Eu fiquei pensando aqui que eu quero que a gente fale mais vezes desse assunto aqui na Arena IE. E porque não vai se esgotar num episódio. Não. Porque isso é um estudo que, assim, tem muitos livros, deve ter seção felicidade na prateleira. Então, tem livros pra gente comentar aqui, com certeza, se quiser, pro ano inteiro. Muitos artigos, a gente trouxe alguns livros aqui, né? Isso. Mas tem muitos artigos, muita pesquisa em andamento no mundo inteiro. Então, deixa eu fazer uma conexão que me veio aqui na cabeça. Coisa boa é a gente sair um pouco de férias, né? A gente ficou uns dias na praia. Cabeça parece que tá assim, ó. Nossa Senhora, tá zerada. Tá muito gostoso, assim, voltar para Porto Alegre depois de ter ficado uns dias fora. E eu fiquei pensando na seguinte relação entre emoção, alegria, felicidade, inteligência emocional. Já vou chegar lá. Então, geralmente a gente fala da emoção e a gente explica que a emoção ela é muito mais uma reação a uma realidade interna ou externa, né? Isso que é uma resposta. A emoção é uma resposta a uma situação interna ou externa que você captou pelos teus sensores, pela tua percepção assensorial, né? Teus ouvidos, teus olhos, enfim, teu nariz, o que tu conseguiu captar. Ou você lembrou. Você teve acesso pela tua mente a uma determinada percepção mental, uma imagem mental. Beleza. Então, isso é uma emoção. A emoção pode virar algo positivo ou negativo, uma percepção positiva ou negativa a essa resposta. E é por isso que tem a tal da valoração emocional. E a das emoções positivas, a mais básica de todas é a alegria. A alegria depende, então, de uma situação em que eu tenho uma resposta alegre. Então, como diz o Cortella, a alegria é episódica. Aí corta para felicidade. Felicidade não é considerado por muitos uma emoção. Alguns autores sim, tá? Consideram uma emoção. Me lembrei daqueles autores lá do universo de emoções. Fica essa dica aí também pra gente colocar nas nossas referências, que eles falam que alegria e felicidade são galáxias diferentes. Lembra disso? A gente tem lá o quadro das duas, né? E o que eles trazem pra felicidade? A felicidade já não é mais tão episódica. Eles consideram que a felicidade tem a ver com o estado do ser mesmo, de como a pessoa se coloca perante a vida, de uma certa sensação de conformidade. Eu não estou falando conformidade de se acomodar, mas conformidade de eu estou onde eu devo estar. Essa percepção aí que eles têm de felicidade. E qual é o link que eu faço com a inteligência emocional? Porque a inteligência emocional vai te ajudar a identificar quando você modificou as tuas emoções e você não tá conseguindo mais se sentir nessa tal plenitude aí. Ela é uma boa bússola, um bom observador até de como você está. E aí, fiz uma salada muito grande, Mar? Você trouxe para esse construto felicidade, né, a importância, porque faz parte do estar feliz uma sensação de conforto, de conformidade. E aí, eu acho que tanto eu quanto você aqui, nesse exato momento, quanto as pessoas que estão nos assistindo agora, se você parar um pouquinho e colocar a tua cabeça em ação, se você quiser,
você vai encontrar algum evento, algum fato, alguma lembrança que vai te despertar emoções positivas, certo? Certo. Mas você também é capaz, se você quiser, Nossa. de trazer algum evento, algum fato, alguma preocupação que vai te trazer uma emoção negativa. Mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Então, olha só. É lógico que a gente está sujeito aos vieses, né, aos reveses e às sortes, né, que a vida nos traz. Mas nós, a cada momento, somos capazes de vermos o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Né? Para a felicidade, e eu já vou começar trazendo aqui o primeiro livro do Luiz Gaziri, que ele se propõe a trazer um compêndio de pesquisas científicas sobre o tema felicidade. Legal. Tá? Tem vários livros com essa ideia. Ele coloca aqui num capítulo a vantagem das emoções positivas. Opa! Né? Muitas. Então, de fato, né, você conseguir ver o copo meio cheio, você conseguir ver o copo, ver mais as coisas boas da vida ou produzir um significado positivo, de aprendizado, mesmo em frente aos desafios, né? Essa capacidade que tu falou de ver a coisa positiva. Uhum. E o pessoal até coloca, né, o hormônio da felicidade, que é a ocitocina. Olha só. Né? Então, por que a gente sente esse baratinho quando a gente está assim, que legal? Uhum. Esse que legal, né? No fundo, quimicamente, ele é produzido por uma descarga de ocitocina. E quando você está ali, o garoto enxaqueca, né? Que você começa a ficar preocupado, começa a ficar ali taciturno e o que vai acontecer e será que vai dar certo, etc. É uma descarga de cortisol, né? Que seria o hormônio do estresse. Então, lá no fundo, essa sensação de conforto ou desconforto, ela é provocada ou ela é vivenciada no corpo a partir de uma descarga hormonal. Qual que é a dificuldade? Quando você tem uma descarga de cortisol, tu já falou aqui em vários episódios, para você fazer um detox do cortisol do corpo, vai tempo, né, Ali? Vai, claro. Você fica ali envenenado né, de cortisol por horas. Já a ocitocina, você respirou, ela vai embora. Que dó! Esse que é o problema. Então você não consegue ficar horas feliz. Que interessante. Ou seja, para você ter predominantemente sensações felizes, você precisaria, né, de descargas contínuas de felicidade. Ou então uma coisa que a gente fala, me lembrei de uma das emoções que eles trazem na psicologia positiva, tem muitos livros para isso. Para como é que a gente prolonga essas sensações? Como é que a gente mantém um contato maior com isso, né? Lembrei do Hanson, do Cérebro de Buda, que ele fala sempre, né? Nós somos teflon para as emoções positivas e somos velcro para as negativas. E ele fala exatamente por conta disso, pelo nosso sistema neural. A gente tem uma rede de neurotransmissores que faz com que a gente tenha mais tempo essa atenção por questões negativas, até para nossa sobrevivência, do que para as coisas boas que nos acontecem. Porque isso, do ponto de vista do cérebro, não é tão importante assim. Não merece a tua atenção. Então, uma das coisas que a gente tem que desenvolver com o tempo é essa capacidade de manter por mais tempo a sensação positiva. Isso. E uma dica boa para isso, já imagino que tu vai trazer mais ideias, é o que eles chamam dessa apreciação, ou até tem em inglês a palavra savoring, né? Que é essa coisa de ficar apreciando lentamente alguma coisa que seja positiva. Tá, agora vamos lá, uma provocação. Então a gente já viu que a emoção negativa, né, que está associada a uma descarga de cortisol, ela é mais perene no seu corpo. Isso. E uma emoção positiva que provoca uma descarga de ocitocina, ela é mais entre outras fugaz, coisas, até serotonina, dopamina.
eu vou chover no molhado aqui, né? Mas tem várias pesquisas que mostram os benefícios dessa positividade, que vai de você ter melhores interações sociais, mais qualidade de vida, mais resiliência, diminui a sua pressão, melhora seu sistema imunológico, etc, etc, etc. E até aqui, isso daqui é uma novidade aqui para mim na leitura desse livro, uma universidade lá nos Estados Unidos, a Universidade de Kentucky, fez um estudo e chegou, né, a uma informação quantitativa, que pessoas que têm predominantemente mais emoções felizes vivem, em média, 10 anos a mais do que pessoas que têm predominantemente emoções negativas. Então, do ponto de vista de saúde, até de longevidade, você ter emoções positivas te faz bem. Te faz bem. Faz bem pro teu corpo. Agora, o que será que te faz mais feliz? E agora? Será que... da musiquinha, o que faz você feliz? Então, já que a emoção positiva ela é tão benéfica assim, faz parte, né, da nossa busca para a felicidade a gente ser um perseguidor de emoções felizes e evitar as emoções negativas? Ou pode ser o contrário? Eu até vou mais longe. O que será que ajuda mais? A gente... Isso é uma pergunta muito... que muita gente da área clínica se faz, tá? Pensando aqui uma pessoa que vai fazer terapia. Então, ela se pergunta... Poxa, mas eu vou entrar em contato com emoções negativas? Eu não vou ampliá-las ao falar sobre elas? Se eu pegar todas as minhas dificuldades, meus traumas, meus pensamentos horrorosos e botar para fora, eu não vou ampliá-los e potencializá-los? E tem algumas correntes que dizem que sim, que você vai aumentar o teu desconforto, porque você vai entrar em contato com um material que ele adora essa percepção e essa atenção. E tem muita gente que diz que aonde você coloca foco, você amplia. Vírgula. Tem gente que vai dizer, e aí entra nós aqui do Areneê, eu, pelo menos, acredito nisso, que você tem que ter algum contato com essas emoções negativas para poder regulá-las. E você não vai resolver os seus problemas por meio de um pensamento mágico. Não adianta fingir, eu tô bem. Cara, isso é negação. Isso é negação, então, isso não é bom. Vamos lembrar do que você já falou aqui também, Ali, do papel das emoções negativas. Então, o papel da emoção negativa é te apontar que, olha, alguma coisa na tua vida não tá legal. Presta atenção nisso. Alguma coisa precisa ser... E para resolver esse problema, né, você vai ter que sujar a mãozinha, como você falou. Né? Então, se a gente buscar... então já que o legal é ter emoções positivas, então eu vou fechar os olhos para tudo que é negativo e só buscar as emoções positivas, eu vou acabar convivendo com problemas, deixando problemas virarem bolas de neve, até que eu vou tomar um choque de realidade e eu vou despencar de uma altura muito alta, que eu vou estar viajando num mundo imaginário e eu vou dar de cara com a realidade e eu vou sofrer muito com relação a isso. Eu me lembrei de uma vez que a gente foi atrás, eu tinha uma dor crônica nos meus 20 e poucos anos de idade aí, já decorrente do estresse e do excesso de perfeccionismo que eu tinha. Não vou dizer que eu deixei de ter tudo, tá? Mas administrei bem. E eu me lembro que eu fui tratar com um médico chinês. E ele era um excelente médico. Nossa, ele trabalhava com acupuntura e com iridologia. É isso, né? Isso. Análise da íris. Era muito, muito bom mesmo, assim. Em 2, 3 sessões ele me tirou de uma série de anti-inflamatórios e de remédios para dor. Eu tinha uma LER no rhomboide. Muito bem. Só que ele tinha uma crença muito estranha. Lembra disso, mano? Ele ficava cantando coisas que ele queria atrair. Eu entendo essa ideia da gente tentar se conectar com coisas boas. Super entendo. Adoro botar uma música pra fazer uma faxina. Segredo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado pra não fazer isso a custas de não olhar pra um desconforto. Eu acho muito mais eficiente você ir lá, descarregar, nem que seja num papel, tudo que tu tá sentindo de negativo.
e dizer para si mesmo por que você tá sentindo isso. E aí sim, tendo entrado em contato com um sentimento negativo, talvez até chorar, até se compadecer da própria tristeza, e aí você buscar uma emoção positiva. Mas tem que ser primeiro um contato para limpar aquele material de você. Sem falar que se você só busca emoção positiva, a chance de você se frustrar é cada vez maior. Porque como a felicidade é uma coisa fugaz, o que te fazia feliz hoje não vai seguir te fazendo feliz amanhã. Você vai precisar alternar estímulos, ampliar estímulos para ter essa sensação de felicidade. Até o Clóvis e Barros tem aquele podcast famoso da pamonha, né? Comer uma pamonha, comer a segunda pamonha. Bom. A terceira pamonha já não é tão... né? Então... E nas pesquisas, né, que eu pude ver, um dos fatores, né, que é bastante presente, mas de fato ainda não tem consenso, é a tal da resiliência. Então, o que é a resiliência? Eu estou bem, mas se vier o revés, eu consigo resistir a esse revés e me recompor. Então, a tua capacidade de ser resiliente, de sujar a mãozinha quando necessário, mas não ficar imersa na emoção negativa, não acabar com... agora não adianta mais nada. Não, calma, né? Depois da tempestade, você conseguir ir em direção à bonança e conseguir restabelecer aquilo que eventualmente tenha dado de errado, é muito mais importante para a sua sensação de felicidade do que você só evitar coisas negativas ou só ir em busca de coisas positivas. Aliás, isso seria até utópico, né, Ali? É verdade. Então, sabemos da importância da emoção positiva. Deixa eu pegar esse outro livro para ajudar nisso. A gente não pode fugir das emoções negativas. E até tem esse outro livro que eu pensei que tu ia pegar. Esse aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui primeiro. Porque esse aqui, eu gosto muito do Paulo Dolan. Ele é um cara que foi discípulo do Kahneman, daquele livro do Mente Rápida e Devagar. Felicidade construída. O que ele entende que está no construto de felicidade? Segundo ele, felicidade se compõe de 2 eixos. Prazer e propósito. Então, quando tu fala essa coisa do fugaz, tu tá no eixo do prazer. O prazer é fugaz. O prazer, aquele gostoso que tu sentiu de um estímulo externo, ele vai se desvanecer muito rapidamente. Todo mundo sabe lá, quando tu pega o tal do croissant de chocolate, o tempo que dura o prazer daquele croissant de chocolate. Vem até a culpa de quando ele acabou. Então, assim, o prazer é fugaz. O propósito não é fugaz. Então, o propósito seria a dimensão para contrabalançar o prazer. E o que é o propósito? Eu faço algo para alguém, eu faço algo além de mim, eu faço algo que entrega para o mundo algo melhor. Agora, olha só que interessante, você está defendendo o propósito. Eu estou defendendo o propósito. Tá? Nesse livro, já que você pegou esse livro, então, ele propôs aqui um estudo. O pessoal que já usou Holter é um aparelhinho, Ali, para quem está com suspeita de algum problema no coração, você usa aquilo lá um dia inteiro. Nunca usei, nunca ouvi falar. Né, fica grudado em ti e ao longo do dia, em alguns intervalos, ele para medir a sua pressão, para medir a sua pulsação e, dependendo do aparelhinho, até faz um pequeno eletrocardiograma. Olha só, de repente um Apple Watch já faz isso hoje em dia. Isso, só que ele registra isso e ele dá um aviso para a pessoa. Sim. E aí a pessoa ela tem que registrar o que ela estava fazendo naquele momento. Certo. Então, para ter até uma análise clínica, né, de um sintoma físico. Então eu estava subindo um lance de escadas, por isso que a minha pressão alterou. Eu sofri uma emoção muito forte. Então você mantém um diário enquanto o aparelhinho coleta ali sinais, né, do seu coração, pressão, eletro, etc. E eles fizeram essa pesquisa. Então eles pegavam um camarada, né? Então, mantém um diário ali. E no diário o que você estava fazendo,
com quem você estava, só que aqui não tem um aparelhinho para medir. Ele pede para, nesse momento que você variou de atividade, você dar uma nota, uma escala Likert. O quanto isso que você estava fazendo lhe trazia prazer e o quanto você enxergava propósito naquilo que você estava fazendo. Isso. Então é como se eu tivesse, vou passar um dia inteiro aqui e ao longo desse dia, o que eu estou fazendo, com quem eu estou, né? E se isso me dá prazer, e se isso, né, eu vejo o propósito. Você imagina, tem algumas pessoas que já zeram a escala, né? Tá, e aí eles fizeram isso, né, com várias pessoas, etc, etc, né? E é lógico, né? Então, algumas conclusões. Eu adoro esse gráfico, esse que mostra quando ele junta prazer e propósito ali, é muito legal. Então, é interessante, né? É lógico que o comportamento das pessoas varia. E se a gente podia colocar na conexão aí esse gráfico, amor, de alguma maneira. Ele tem assim, de alguma maneira aí. Tem algumas pessoas, né? Que ele chama de máquinas de prazer. Certo. O que é a máquina de prazer? A pessoa encontra prazer em qualquer coisa que ela está fazendo, com ou sem propósito. Nossa, que maravilha. É o tal do que tu toma de dormir, né? Tem pessoas que são máquinas de propósito. Certo. Missão dada é missão cumprida. Não interessa se eu tenho prazer ou não tenho prazer. Isso, eu tenho que trabalhar firme e forte. Missão dada é missão cumprida. Tem as pessoas equilibradas, né? Que ora vem prazer, horas vem propósito, né? Etc, etc. Mas, né? Vamos para generalizações. Vamos embora. E olha só. Os homens têm a tendência de sentir mais prazer no que eles estão fazendo, independente do propósito. Olha, que interessante. Por isso que a gente é capaz de ficar horas na televisão. Por isso que a gente... não é o meu caso, mas por isso que deve ter gente aí que é capaz de ficar horas assistindo um jogo de futebol. Futebol, claro. Jogando um videogame. E não precisa ter propósito nenhum. Lógico. Pescando. Qual é o propósito? Que é uma coisa mais sem propósito do que você ficar 2 horas em frente a um riacho... com uma vara esperando, dando banho em minhoca, né? Que o pessoal fala, e não pescando nada. Mas pra que fazer isso? Me deixa. Meu pai amava Já as pescar. mulheres precisa ter propósito. Puxa vida. Se não tiver propósito... E aí tu tá rindo porque eu tava defendendo o propósito. Então... É uma generalização, tá? Mas para as mulheres... com certeza. Precisa ter propósito. Se você não enxergar tá fazendo por quê? Você não vai sentir prazer. Mas senta aí, relaxa, aproveita. Quem relaxar? Pra quê? E aí a gente vê alguns estereótipos, do Comitê da Melhoria Contínua, do Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, que ele chama as mulheres de Comitê da Melhoria Contínua, né? Por conta dessa necessidade de estar sempre melhorando a vida da casa, dos filhos, do marido, da família, de todo mundo. O que dá pra fazer melhor? Como pode melhorar? E aí, né, vários memes na internet, ou várias situações de comédias situacionais, né, que o cara tá lá, tranquilo, de boas, e aparece a mulher, olha para ele, não enxerga sentido naquilo que ele está fazendo e fala, o que esse cara tem? O que tá na tua cabeça? O que você tá pensando? O que tá pensando? E ele fala, nada, eu tô de boas aqui, tô curtindo. Mas como assim você pode estar de boas? E a gente brinca que a gente não tem a caixinha do nada. Essa é a caixinha do nada aí. Essa caixinha do nada não existe no cérebro feminino. Então, você vê nessa brincadeira aqui o como é difícil você medir essa tal de felicidade. Sim. Porque vai ter questões, né, que são questões ligadas a crenças, a valores, a gênero, né? E o que me faz feliz é diferente do que te faz feliz. Né? Por isso é que é tão difícil de medir. Aliás, voltando aqui para o Até porque se a gente for pensar só no eixo do propósito, claro que o prazer a gente até pode ter algumas coisas bem universais aí, que a gente pode imaginar, né? Mas eu tô pensando que no propósito, isso vai modificar-se tanto, né? E é claro que eu já faço relação com as outras teorias de motivação, e aí a gente já começa a vincular
felicidade com motivação, que são coisas diferentes também. Motivação tem a ver com ativação de um centro de energia do corpo, né? A pessoa estar ativada para aquilo que vai fazer. É claro que as emoções positivas, elas nos permitem uma maior motivação. É claro que um estado depressivo, ou que você esteja depressiva, que não a depressão clínica, eu sempre digo, né? Mas em que você se sinta mais desativado emocionalmente, você vai ter menos vontade, menos energia, menos prazer. A desmotivação, o desprazer, a falta de capacidade de sentir prazer, a tal anedonia que a gente fala em quadros depressivos, tá tudo muito ligado, né? Vamos pro básico do básico, né? Nós já falamos aqui nesse podcast algumas quantas vezes, né, sobre as necessidades do Maslow. Sim. A hierarquia lá, primeiro fisiológica, depois de segurança, depois as questões sociais, de pertencimento, a tal da necessidade de pertença, que a gente tá tão carente hoje em dia, por conta das redes e da pulverização das comunidades locais e da sensação de que os grupos são muito mais voláteis, então a gente não tem muito o pertencimento, estamos muito sedentos disso. E depois da própria autoestima, autorrealização que vem em seguida. Agora, olha só. Polêmica aqui, tá? Então, muita calma, respira fundo. Né? Mas não é tão polêmica, a gente já viu isso. Por exemplo, quando você fez a sua tese, né, de doutorado da carreira caleidoscópica, o próprio modelo lá da carreira ABC previa que havia uma hierarquia de evolução de carreira. Isso. As mulheres começariam atendendo necessidades de crescimento na carreira. Junto com os homens ainda. Junto com os homens. Aí iria para uma necessidade de equilíbrio, de balance entre vida pessoal e vida profissional. Por conta do relógio biológico. E aí viria a necessidade de autenticidade. Né, de produção de sentido no que eu estou fazendo. Isso. Quando tu fez a tua pesquisa aqui, tu já viu que isso virou de ponta cabeça. Isso, total. A gente já viu que nas gerações, a autenticidade tem vindo primeiro. Isso, nos mais jovens. Nos mais jovens, por quê? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu preciso produzir sentido. Depois que eu já vi tantos modelos de vida por aí. Eu não preciso de equilíbrio, mesmo porque eu não pretendo ter filhos, eu não pretendo sair dessa casa. Eu estou muito bem aqui, eu estou morando na casa dos meus pais, eu não preciso da tal independência financeira, eu me tranco num quarto, eu me afundo nas redes sociais. Ou seja, a gente já viu que aquele modelo de hierarquia para outras gerações ou para outras realidades econômicas, essa hierarquia, às vezes, ela se inverte ou ela se embaralha. E o Peterson, né, naquele Maps of Meaning dele, né, o Maps of Meaning, ele até falou, você tem a sua hierarquia, diferente da minha hierarquia. Então, existe uma hierarquia, mas essa hierarquia é individual. Você vai ter uma hierarquia de necessidades e eu vou ter uma hierarquia de necessidades. Você vai ter uma hierarquia de valores, eu vou ter uma hierarquia de valores. Mas isso é uma construção individual. Tem dois caras aqui... Aliás, que livro complicado, Mapas do Sentido, né, Má? Eu tentei 2, 3 vezes mergulhar nele e desisti, viu? Tem dois caras aqui que eu já tinha passado por eles na minha pesquisa, eu citei eles na minha referência, que é o pessoal da teoria da autodeterminação, que são o Richard Ryan e o Edward Deci. Então, olha só. A tal da hierarquia das necessidades de Maslow, muita gente tentou fazer avaliações empíricas se as pessoas percebiam aquela hierarquia. E eles nunca conseguiram, até hoje, comprovar que as pessoas percebem uma hierarquia na forma como Maslow estabeleceu na sua teoria. Sim, lembrando que ele nunca fez uma pirâmide, né? Ele só disse que havia uma hierarquia. Havia uma hierarquia, mas essa hierarquia, né, que a gente colocou numa pirâmide, tipo assim, as necessidades básicas vêm antes das necessidades, por exemplo, de pertencimento social, não se prova isso. O que um outro cara que eu gostava muito na época da faculdade que eu fazia aula de comportamento,
Eu gostava muito de um cara que chama Alderfer. Eu já devo ter comentado dele aqui. Sim. Porque o Alderfer, ele pega o Maslow e ele divide em 3 grandes nichos, assim. Ele diz que as pessoas, elas são meio que nichadas entre as suas necessidades principais. Então, que vai ter o povo da necessidade de sobrevivência como um grande drive. E isso não tem nada a ver com condição social. Sim. Isso ele deixa muito claro. Classe social. Então, o cara pode ser rico, mas a vida inteira ele tá perseguindo mais dinheiro, porque aquilo ali nunca é suficiente. Então, a de sobrevivência. Aí tem as necessidades, o que ele chama de existence, né? Ou de existência, de continuar vivendo. As necessidades de relacionamento. Então, aí a pessoa também, de novo... Não importa se tu tá casado, se tu tem 500 amigos, aquilo passa a ser o mais importante pra ti, uma necessidade social. Isso. Ou seja, e a terceira, uma necessidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então, como mas sendo por a principal. exemplo, o que era uma premissa? Você só vai pensar em relacionamento e crescimento se a sua necessidade básica Isso pelo Maslow. Ele falava numa hierarquia. Essa premissa que está por fora. Inclusive, né, estudos mais recentes mostram que não há uma interdependência entre essas necessidades e isso para mim até faz um pouco de sentido. Você conseguir atender necessidades mais elevadas nessa hierarquia te fortalece para você ir atrás das necessidades básicas. Né? Então, por exemplo... E daí, nesse sentido, a gurizada tá cheia de razão de querer autenticidade. Exatamente. Tá super certo. Então, primeiro eu tenho que fazer um pé de meia para depois casar, para depois... Não. Não necessariamente. Eu vou encontrar o sentido, e encontrar o sentido vai ser muito mais fácil, eu vou estar muito mais engajado e motivado para conquistar o sucesso financeiro que... Na teoria tradicional de base, eu primeiro teria que atender as necessidades básicas de segurança financeira para depois ir atrás do que eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Sinceramente, eu acredito ainda eu te mando aqui na escadinha. Estudos. Não, é que eu acredito na escadinha do tio Maslow, deixa eu explicar por quê. Eu acredito nessa necessidade primeiro de sustento. Porque tu tem que construir, pensando no jovem, tá? Tá entrando no mercado de trabalho. Começa, cara. Mas eu vou ganhar muito pouco. Vai ganhar caráter. Vai ganhar vontade de trabalhar. Vai ganhar a sensação de que tu tem algo a contribuir com a sociedade. Eu me preocupo com esse que a gente chama lá em inglês o tal do entitlement, né? Como é que a gente traduz isso? Uma sensação de... Se achar. Que importa, e o meu umbigo existencial é tudo que importa, e eu preciso estar bem para poder fazer qualquer coisa. Então, eu tenho a impressão que fazendo, e especialmente fazendo pelos outros, e não só por si mesmo, a satisfação vem. Aí sabe? Você tá com teu viés de mulher que precisa enxergar propósito. Eu sei. Mas olha só, vou colocar mais uma pitada nisso. Então, olha só, ele está propondo aqui que, inclusive, se você primeiro atende uma necessidade mais elevada, fica mais fácil você, por exemplo, conseguir uma estabilidade financeira. Certo. Tá? Olha como é difícil de medir isso. Uma das primeiras preocupações que ele faz aqui no livro é: dinheiro traz ou não traz felicidade? Aí traz, ajuda, né? Encomenda. Porque isso tem a ver com essa hierarquia, né? Primeiro você precisa ter a sua segurança. Claro, eu de novo eu defendo a escadinha, depois... galera. Agora, sabe o que acontece? Depende de onde você parte. Se você tem uma pessoa que, por exemplo, na nossa situação aqui no Brasil, que a gente tem uma larga parcela da população que ainda passa dificuldades financeiras, isso é verdade. Claro que é verdade. Agora, se você vai para um país, né, já desenvolvido, uma economia europeia, lá dos países do norte, em que a segurança financeira ela está estabelecida por meio de programas de governo, por meio de herança familiar, isso não é mais um issue para mim, isso não é mais um problema para mim. Por isso que na hierarquia vinha antes a grana. É porque já estabeleceu-se ali uma necessidade atendida que tu vai para a próxima. Vem cá, seja empreendedor. Tá validando a escala. Não estou validando a escala. Porque mesmo essa pessoa que ela já tem o dinheiro, não adianta você ser
o filho nobre, né, do pai rico que vai ter um neto pobre. Então, mesmo você que está confortável, aquela coisa do short sleeves, long sleeves, né, de uma geração para outra, se você não fizer nada para preservar, digamos assim, o patrimônio da família, a próxima geração está lascada. Claro. Então, eu sei que você está confortável, mas seja produtivo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Isso. Né? Então, estamos falando a mesma coisa. Então, aí que está. Ele não vê isso como uma necessidade primeira, assim como uma pessoa de baixa renda vê isso como uma necessidade primeira. Porque os pontos de partida são diferentes. Mas não que isso não seja uma necessidade para ele. Mesmo uma pessoa, né, de uma economia já desenvolvida, ela precisa ser produtiva para a sociedade. Claro. Senão essa economia ela vai desandar, ela vai ir ladeira abaixo. Mas não é a primeira coisa que ela vai buscar. Essa pessoa, para uma pessoa de baixa renda, faz todo sentido eu buscar primeiro a minha segurança financeira. Depois eu vou atrás do meu propósito. Para uma pessoa já de um país de alta renda, talvez o caminho seja invertido. Eu primeiro preciso, então isso aqui faz sentido, e aí a partir disso que faz sentido, eu vou gerar uma atividade econômica que vai gerar emprego, renda, bem-estar, etc. Eu fiquei com duas referências aqui na minha cabeça para nós colocar aqui na mesa, tá? A primeira referência, aliás, isso daí pode valer até um react nosso, a gente quer fazer react, tá, gente? Quer colocar algumas coisas que nos influenciam na semana. E eu gostei muito da entrevista do entregador no Achismos, né? Em que ele falou da questão da classe média se conectando com a classe baixa, como ele disse. Ele vem da classe baixa e ele se coloca nessa ponto de posição. Vista da classe baixa. Então, a classe baixa, tá clara a prioridade dela. Agora, camarada que não tem essa prioridade, a primeira coisa que vai fazer a roda girar, que vai motivar, talvez não seja a busca do sucesso financeiro. Sim, entendi. Então, isso me veio na referência... Mas eu acho que isso é um dilema, essa coisa de não é a primeira necessidade, a partir da classe média. Então nós, como diz lá o Maurício, eu achei interessante que ele comentou, a gente tá a um fracasso de ir pra favela e a um sucesso de ficar rico. Então essa relação de não estar em nenhum dos dois mundos, isso cria uma instabilidade. Aí vai a partir da sua percepção. Vai a partir da percepção de cada um. Mas o que me fez lembrar, agora tu falando do que será que vem primeiro, foi um depoimento de um mestre japonês. O cara é um mestre de chaleiras de ferro. Chaleira de ferro é um tipo de chaleira que a gente pode comprar $50, $60 na internet, daquele modelo lá que eles mostraram, né? Mas que se tu for encomendar por um mestre de chaleira, isso pode custar, sei lá, $500. Coloca um preço muito mais alto. Porque isso demora dias para fazer, porque cada forma, no máximo, rende 2 ou 3 chaleiras. Enfim, tem 500 mil coisas lá. Isso vai durar gerações, essa chaleira. E aí ele estava contando como é que ele tem lá um negócio que ele já está com o filho. Eles estão com dificuldade para manter esse negócio, porque tem menos gente comprando coisas tão artesanais assim. E ele estava contando que no começo ele queria ser artista de rock. O sonho dele era ser roqueiro. E que com o tempo ele passou primeiro a precisar trabalhar ali e depois desejar trabalhar ali. Então aqui a gente está chegando num ponto em que a gente conecta o prazer e o propósito a partir do desejo. Então quando uma pessoa deseja uma coisa, ela está desejando por quê? Porque dá prazer ou porque dá propósito? Ou porque traz ambos? Então na intersecção do prazer e do propósito, tu vai encontrar esse ponto do desejo. Eu acho isso muito interessante. Algo ali passou a ser para ele. Claro que no caso dessas tradições japonesas, e esse era um documentário da Insider, aliás, achei maravilhoso o documentário, sobre as 20 coisas mais caras, mais preciosas até, que se existe na produção. E eu fiquei vendo ali um tempão, porque eu fiquei encantada com o trabalho das pessoas. Então tem mestres para fazer pincéis, para fazer cerâmica, para fazer, como é que é, saquê. E tinha esse lá da chaleira.
Então, eu fico pensando que essas profissões de artesãos, já que a gente está falando em carreira e falando em propósito, muitas vezes a gente tem que entrar na ação para descobrir o propósito e, para uma vez descobrindo o propósito, encontrar o prazer. Eu acho que o propósito pode ser um caminho para o prazer. É aí que eu tô querendo chegar. Não nego, mas não é o único caminho. Né? Tá bom. Esse é o teu viés, né? Que faz todo sentido, que você é uma pessoa que, para você ter prazer, você precisa estar aliada com o propósito. Exato. E tem pessoas que não é necessário o propósito. E esse é um principal risco para a sociedade. Se cada vez mais pessoas puderem ter acesso ao prazer sem ter que lutar pelas condições para ter esse prazer. Deixa eu tentar me explicar. Merecer esse prazer. Conquistar. Né? Então, por exemplo, para eu ter prazer custa. Sim. Eu preciso, apesar do dinheiro não ser suficiente para a felicidade, se eu ainda estou pagando os boletos, vendendo almoço para pagar a janta, né, eu preciso conquistar a minha independência financeira para conseguir sonhar mais. Conquistar os recursos para conseguir acessar aquelas coisas que me dão prazer. Nesse momento, com ou sem propósito. Certo. Então, se essa caneca aqui, com essa bebida, né, com essa água, me dá prazer, essa caneca custou, essa água custou, eu preciso ter dinheiro para comprar essa caneca com água geladinha, porque isso daqui me dá prazer. Tá, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Eu vou precisar trabalhar. Para eu conseguir trabalhar e ser bem remunerado, e ser bem sucedido, e ser reconhecido na minha profissão, e ser valorizado, e receber uma boa remuneração, é muito difícil conseguir isso se eu não tiver associado o propósito. Então, uma profissão bem sucedida, onde você não encontre sentido, você não vai aguentar, você vai pedir as contas, né? Tem um humorista que a gente acompanha e fala que se orgulha de nunca ter ficado mais do que 3 meses, né, no emprego. O que faltou para esse sujeito? Faltou propósito. Porque para você perseverar, para você vencer as dificuldades, vencer os desafios e ir adiante na sua carreira, para conseguir uma boa remuneração, para você conseguir pagar o que te dá prazer, é muito difícil você fazer isso sem que você associe o propósito. E talvez no caso dele, só para deixar aqui o respaldo, é por ele ser uma mente criativa. Isso é muito mais difícil, né, Mar? Né? Então vamos lá. Então eu preciso do propósito para conseguir trazer os recursos financeiros para buscar o que eu tenho prazer. Agora imagine uma pessoa que tem acesso a esses recursos sem ter tido necessidade de marcar esse encontro com propósito. Ou uma geração que consegue as coisas de graça. Que não precisa lutar pelas coisas. É o que os judeus chamam do pão amargo, né? Lembra o Rabino Dudu falando sobre isso? Sim. Então, quando você vem de graça e você não tem a sensação de merecimento, isso vem com um gosto meio amargo. Mas é possível eu ficar embriagado de prazer sem ter tido essa necessidade de um encontro marcado com propósito. Será? Eu sei que eu estou embebida no meu próprio olhar da tal da mulher do propósito, já que já desde o começo do episódio se estabeleceu. Mas eu tenho dificuldade de compreender isso. Um prazer puramente hedonista. Porque o hedonismo, para mim, essa coisa de prazer pelo prazer, é fugaz. Bom, a gente assistiu vários documentários de rede de uma série de jovens, a gente já viu diversas entrevistas, a gente vê tendências sobre isso. O que você vai fazer da vida? Eu vou ser TikToker. Eu vou ganhar Mas dinheiro. aí, calma, te garanto que lá no meio vem propósito. Da forma deles, com os valores deles, mas não que isso não vai ter propósito. Lembra quando a gente veio aqui, né, e um dos reacts que a gente fez aqui, não era react ainda, eu vou esquecer o nome.
Aquelas pessoas que ficam na rede e recebem... eu esqueci o nome da sigla. Pessoal que nós não somos jurássicos, que nem nós sabem do que nós estamos falando. O cara fica lá NPR, não é? Non-player role, né? Então, isso, ele NPR. fica ali na internet reagindo a coisas como um hambúrguer de boca aberta. E eu vou deixar de ser só em torno dos likes, em torno da monetização, em torno de uma bolha. Isso não vai viver para sempre. Mas as pessoas, elas são capazes, né, de mas isso só é alegria, mergulhar. mano. Isso é uma alegria, mano. Isso não é felicidade. Sinto muito. A gente não está falando de felicidade, a gente está falando que é possível a pessoa ter prazer sem propósito. E isso é fugaz. E tanto é fugaz que... Estamos falando a mesma coisa. Estamos falando a mesma coisa. Mas cada vez mais... Vou até mais longe. Tanto é fugaz que vai atingir uma rota dopaminérgica lá. Sim. E essa pessoa vai precisar de muito mais registros disso. Já falamos isso. E vai gerar um processo aditivo. Mas, num mundo, digamos assim, antes da internet, né, essa porta estava fechada. No mundo que eu e você começamos as nossas carreiras, era muito difícil você começar a sua carreira sem marcar algum encontro com esse tal do propósito. O que eu estou falando, o que eu estou chamando a atenção, que hoje essa via já existe. É mais fácil. É mais Sempre fácil, teve, mas agora é mais aberta, fácil. E vários sociólogos, né, colocam isso como um alerta para as sociedades. Não, e eu vou ter mais embaixo, Furo. Até tem alguns países que usam isso como um mecanismo de controle social. E eu vou mais embaixo, que a gente já comentou isso aqui também, de que essa geração, ela tá muito mais difícil conseguir o básico do que 2, 3 gerações atrás. Então, conseguir se sustentar hoje em dia precisa de muito mais estrada. É difícil você conseguir pagar pela tua própria casa, pelo teu próprio sustento. E aí pega fenômenos como a gente vê no Japão, né? A geração neném, né? Que nem trabalha, nem estuda, nem sai da casa dos pais. Né? São fenômenos, Ali, que não dá mais pra gente ignorar. Não são pequenas bolhas ou são pequenas... Resume pra mim o que tu tá querendo dizer. Trazendo ainda pra felicidade. Tu tá dizendo que a gente tem que buscar a primeiro o propósito para depois seguir? Eu não sei se eu tô conseguindo te acompanhar. Eu estou falando que, do jeito que tu falou, se eu posso sentir prazer pelo prazer. Sim. Mas como tu mesmo falou, eu vou precisar de cada vez mais disso para seguir sentindo prazer. Eu vou precisar ter 2 canelas. É rota dopaminérgica. Então vai chegar uma hora... eu vou precisar marcar um encontro com propósito. Só que eu nunca fiz isso. Sim. Porque para marcar um encontro com propósito, né, para eu fazer valer meu propósito, eu vou ter que brigar algumas brigas. Eu vou ter que vencer alguns desafios. Eu vou ter que aprender algumas coisas. Vou vencer distâncias, como diria o Hércules. Eu vou ter que interagir com pessoas. Sim. O propósito não é uma coisa só minha. O propósito... dentro do Ikigai, também é parte do que uma sociedade precisa. Eu vou precisar interagir com pessoas. Eu vou precisar aprender isso. Não, eu vou ter que abrir mão das minhas únicas vontades. E quando a gente só tem acesso à rota do prazer, e isso que eu achei mais preocupante para os homens, principalmente, que é possível ter prazer por prazer, desconectado do propósito, isso é uma baita armadilha. Pois então. Isso é uma baita armadilha. Eu não estou contente com isso. Eu estou vendo o perigo que é isso e o desafio que é isso. Porque estamos generalizando aqui, tá, gente? Não quer dizer que nenhum homem tem propósito e todas as mulheres têm propósito. Isso é grandes números, tendências. Mas você ser capaz de levar a vida, tocar a vida num certo grau de felicidade desconectado com o propósito, nossa, isso é muito perigoso. Pois então. E a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, no fenômeno da drogadição, a deterioração das cidades. Isso acontece na Europa também, das pessoas simplesmente abrindo mão de terem um propósito porque elas conseguem um certo grau de felicidade a partir da garantia das necessidades básicas. Pronto, daí tu já tá me abrindo espaço para o último livro. Esse livro merece mais do que alguns minutos de programa. Então ele provavelmente vai voltar aqui, tá? A Arte de Ser Infeliz, do Dr. Nélio Tombini. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma sessão do grupo Seda,
que era um serviço de doenças afetivas da Santa Casa aqui de Porto Alegre. E na época eu estava fazendo um estágio de psicologia dos grupos, se não me engano. Não me lembro exatamente qual era a disciplina que eu estava cursando na psicologia. E eu acompanhei uma sessão desse grupo dele. E o Dr. Nélio Tombini, ele é uma referência aqui no Sul, né, para o trabalho com doenças afetivas. E esse livro dele eu tava lendo devagarzinho na praia, assim, sabe? Porque ele vai falando das nossas armadilhas emocionais. A forma como ele vai trazendo é muito assim, parece uma conversa com um amigo, em que ele vai pegando capítulo a capítulo. Cada capítulo é bem curtinho, tem umas 2, 3 páginas, como se fosse uma mini crônica dele, sobre as diferentes armadilhas que a gente se põe para ser feliz. E aí é um outro caminho que a gente não explorou nesse episódio. Por isso que eu digo que felicidade vai ter que ser vários episódios. Que é a armadilha, como o próprio nome diz, de você não conseguir mais se desenredar das emoções negativas. Que é o outro pedaço que a gente começou dizendo lá. Não é apenas... Você se habitua a cultivar emoções negativas. Você não consegue se desprender delas. Ninguém gosta de se sentir mal, mas a gente às vezes fica preso. Como que a gente fica preso? Por relações tóxicas, porque a gente fez uma escolha no passado, essa escolha não foi bem sucedida e a gente se pune por isso. E aí vem a culpa, vem o arrependimento. Porque a gente depende da opinião dos outros para ser feliz. Porque a gente não consegue ter uma relação de intimidade com qualidade. Porque a gente começa a perceber a própria morte, a velhice, a pobreza e todas as males que a vida nos traz. Ou seja, ele dá vários motivos para a gente parar um pouquinho e encontrar algum motivo para ser infeliz. E a gente... Tem uns montes. Tem muitos, né? Só o índice tem 2 páginas, né? De situações e armadilhas que levam à infelicidade. Só o índice são 2 páginas. Eu não contei aqui, mas são vários mini capítulos, tá? E eu gosto muito porque ele vai trazendo desde as emoções negativas mais de base, né? A tristeza, a culpa, o arrependimento, a preocupação. Porque basicamente temos 2 grandes armadilhas, se a gente fosse dividir em grandes setores, que é o quanto a mente projeta futuros, e aí vem a ansiedade e preocupação e as possibilidades catastróficas de futuro que a gente constrói, ou quando a mente fica presa no passado. E a gente pode dizer que isso se faz sozinho ou acompanhado. Então a gente pode fazer isso pensando nas relações que a gente está vivendo da vida, ou pensando na gente como um ser humano que fez suas escolhas. Então, resumindo, para a gente não ser infeliz, também precisa de uma pá de inteligência emocional todos os dias, né, mano? O Plutchik, ele coloca naquela roda das emoções, né? Você tem lá 2 eixos ligados ao futuro e ao passado. E o eixo das emoções sociais, né? Do nojo e da admiração. Então, é o contexto que você tá, o aquário que você tá nadando, né? Isso. Se ele é mais ou menos tóxico e onde está teu foco atencional. No presente, no aqui e agora, no passado ou no futuro. Isso. O que é certo é que o range de emoções negativas supere muito o range de emoções positivas. De novo, voltamos à história do velcro ou do teflon. Então, nós somos atraídos por esses centros gravitacionais aí dos problemas da vida. Sim. A vida vai trazer dificuldades. E isso tem uma função que é fazer a gente superar esses problemas e sobreviver. Né? Então, mais do que sobreviver, de fato, superar, né? Conseguir entender que as dificuldades vieram para que a gente pudesse chegar num lugar melhor depois delas, né? E tem até a questão evolutiva que tu sempre fala, né? Do ponto de vista evolutivo, a nossa capacidade de antecipar problemas nos trouxe até aqui hoje como espécie humana, né? Isso. Mas daí a gente tem que sair disso para conseguir alcançar essa felicidade. Então, eu diria que esses outros 2 livros da felicidade, felicidade / positiva, né? No positivo, eles só se viabilizam se a pessoa se desprendeu da sua capacidade, infelizmente, evolutivamente adquirida, de se manter presa às emoções negativas. E aí a gente viu a importância que o nosso histórico emocional, o nosso histórico de vida tem nessa nossa capacidade de ter esse efeito teflon que você está falando. E por isso que é tão importante a gente fazer algum tipo de terapia,
percepção de autoconhecimento, ampliar a nossa consciência de aonde está o nosso mundo emocional. Isso, olha, perfeito. E aí a gente chega no tema desse mês, tá? A gente já tá acabando o episódio aqui e a gente vai chegar no tema desse mês. Em janeiro, nós vamos trazer a primeira competência de inteligência emocional do modelo de Daniel Goleman, que é o modelo que a gente usa na Conexão IE, que é a autoconsciência. O autoconhecimento. Também traduzida como autoconhecimento. Então, a autoconsciência é a base para a gente desenvolver todas as outras competências de inteligência emocional. Cada mês vai ser uma, tá, gente? Porque são 12. E do nosso ponto de vista aqui da felicidade, ficou claro nessa miscelânea que a gente trouxe aqui... Bota miscelânea nisso. Que não existe uma receita única. Não. A receita é sua. Isso. Ela é construída a partir do teu histórico, da tua realidade, da tua percepção, do teu gênero, dos teus valores, da tua hierarquia pessoal. Então não tem assim, daqui o livro de... Por isso que os livros de autoajuda, né, eles são tão demonizados assim, porque a pessoa fala assim... Quais são as 7 coisas que eu preciso para... ser feliz. Não tem. Não tem, cara. Não tem as 7 coisas genéricas que vai funcionar sempre para todo mundo. É. Né? E por isso que esse tema felicidade, ele é ao mesmo tempo tão fascinante, tão complexo. Porque ele é um construto que, diferente da inteligência emocional, que, aliás, existem diferenças nos construtos dependendo da escola de inteligência emocional. Mas há ali um certo denominador comum. No construto felicidade, esse denominador comum ainda não foi construído, não foi identificado, digamos assim, justamente pela dificuldade da gente encontrar algo que seja consenso. Não, faz assim que a gente vai ser feliz todo mundo. Não. Só que não. E então, já que a chave é o autoconhecimento, vamos começar pelo autoconhecimento, vamos começar pela autoconsciência. Isso aí. Então, no próximo episódio, gente, se preparem, a gente já começa com a primeira das habilidades ou das competências, dentro do modelo de competências do Goleman, de inteligência emocional, que é, vamos chamar, autoconsciência. Autoconsciência. Na tradução brasileira, que a gente vê, chama autoconsciência. Na tradução do ESC, eu acho que tá autoconhecimento, né, Mar? Tem que olhar lá como é que tá na tradução do instrumento americano, como é que ficou, se ficou autoconsciência ou autoconhecimento. Agora eu já não me recordo também. Mas a gente traz isso, então, no próximo episódio, gente. Então, é isso, então? Então esse mês começa, 2024, sempre vai ser um episódio como esse, que a gente traz uma aplicação ou algum tema. Os livros que a gente adora trazer. No caso aqui veio o tema felicidade, e a gente viu que nesse caminho dessa jornada para a felicidade tem que começar com autoconsciência, com autoconhecimento, né? Vamos trazer um react, né? Episódio de react. O que vai ser o episódio de react, Ali? Vamos pegar... algumas referências, porque eu acho que um só não dá, né? Porque os reacts vão ser baseados em alguns segundos. A gente adorou botar na tela algumas coisas que a gente está vendo ali e poder reagir e comentar. Só que em vez de fazer um react sobre o que nós falamos, como foi o episódio do último ano, né? Isso. A gente vai trazer coisas que estão virais na rede. Isso. Associadas ao tema que a gente estiver estudando. É. E vamos reagir, né, a partir disso. E uma entrevista também, né, sobre esse tema, trazendo isso dentro do âmbito organizacional daí. Das empresas, né, para a gente conseguir entender as percepções e necessidades do ponto de vista organizacional, da competência ou do tema que a gente estiver trazendo no mês. Show de bola. Então, isso aí, então, 2024 pessoal. vai ser assim. Promete, hein, gente? A gente que já desafio. Que desafio, tá? Então, obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Manda comentário, manda insight, manda dúvida e a gente começa um ano maravilhoso no Arena IE. Isso aí, um ótimo ano para todos nós. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.